como a gente está sempre de olho no Brasil e no mundo, a gente está muito conectado com o noticiário internacional. Porque você tem países como França e Coreia do Sul que tentam retirar os seus governantes do poder, usando mecanismos diferentes. E alguém que acompanha muito disso tudo, que é o Diego Pavão, está aqui comigo, nosso editor de assuntos internacionais. A imagem que estava aparecendo ali da redação, geralmente você vê, é que eu fico contando aqui onde é que vocês sentam, viu, Diego Pavão? Rastreando vocês, só vendo ali o que estão fazendo, trabalhando. O Diego fica ali na redação acompanhando isso o tempo inteiro. E nas últimas horas, Pavão, a gente viu o seguinte, que você tem mecanismos diferentes, né, que estão acontecendo entre os dois países. Porque na França, você tem o tal do voto de desconfiança sendo debatido e talvez votado no parlamento. E na Coreia do Sul, você tem o impeachment do presidente. Quais são as diferenças entre essas duas ferramentas políticas? Pois é, no final elas têm o mesmo resultado. Elas vão retirar um governante do poder, mas elas funcionam diferentes, os processos são diferentes. O que eu vou explicar aqui, na verdade, é de forma geral como funciona o voto de desconfiança e como funciona o impeachment. Elisa, em primeiro lugar, para a gente entender, quando a gente fala de voto de desconfiança, a gente está falando de parlamentarismo. Lembra do parlamentarismo? É aquele sistema que o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra. Aqui no Brasil, no presidencialismo, a gente tem o presidente como chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Mas em países como a França, por exemplo, no Reino Unido, o chefe de Estado é o rei e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, são funcionamentos diferentes que eu vou mostrar agora como eles funcionam. Vamos aqui para o nosso telão. Vamos, que eu vou mostrar. Preparei aqui uma tela para a gente entender como esses processos vão terminar no mesmo resultado, mais ou menos, mas vão chegar nisso de forma diferente. Bom, primeiro vamos começar com o voto de desconfiança. Primeiro vou começar falando a quem ele se destina. No caso do voto de desconfiança, o primeiro-ministro é o alvo desse voto de desconfiança. O governo é o alvo desse voto de desconfiança. O governo, então, pode sair. E o governo é liderado pelo primeiro-ministro no parlamentarismo. Já no impeachment, o alvo é o presidente ou outros membros do alto escalão do governo. Pode ser o presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, presidente do Supremo Tribunal, juízes do Supremo Tribunal. Isso está destinado a esses líderes, a esses representantes no governo. Bom, o voto de desconfiança, ele pode acontecer basicamente a qualquer momento. Basta o parlamento expressar que perdeu confiança naquele governo que lidera naquele momento. Não precisa de uma evidência maior, basta uma insatisfação ou uma perda de confiança. Se pressupõe que o parlamento representa o povo e que se o parlamento está insatisfeito, o povo também perdeu a confiança naquele governo. Nossa, Diego, mas isso é uma coisa que é relativa, né? Vai de acordo com o sentimento desses parlamentares. Ou seja, não precisa de uma prova específica, um motivo específico, basta externalizar essa sensação de desconfiança? Exatamente, uma perda de confiança no governo. Claro, existe algum fato que leva a isso. Por exemplo, na França vai ter essa votação hoje ao meio-dia porque o primeiro-ministro quis passar uma lei ali sem aprovação do Congresso, do Parlamento, da Assembleia Nacional, algo que está previsto na Constituição, mas que não agradou os governantes. E claro, aliás, não agradou os parlamentares. E claro que isso depende muito da situação de governabilidade daquele primeiro-ministro dentro daquela Câmara. Agora, Elisa, voltando aqui para o impeachment. Impeachment, quando a gente fala de impeachment, tem que provar crime. Essa é a principal diferença. O voto de desconfiança, ele pode vir, como eu disse, a qualquer momento. Basta essa perda de confiança no governo. Agora, impeachment é algo mais sério, exige uma evidência, pelo menos, não precisa ser provado no início do processo, mas uma suspeita, uma evidência de crime ou incapacidade. Quer dizer, mostrar que o presidente não pode governar por algum motivo. Bom, aí depois a gente tem a votação em cada uma das câmaras. Em relação ao voto de desconfiança, a gente fala que é um voto no parlamento, e em relação ao impeachment, a gente fala que é um voto no Congresso. Os dois também terminam de forma diferentes. Quando a gente tem a votação no parlamento em relação ao voto de desconfiança, e essa votação é bem sucedida, ou seja, consegue os votos necessários para tirar o primeiro-ministro do poder, a saída dele é imediata do cargo, ele apresenta a renúncia ao chefe de Estado. Se isso acontecer na França hoje, o Michel Barnier vai apresentar a renúncia
ao presidente Emmanuel Macron, que é o chefe de Estado, de fato, da França. No caso do impeachment, existe um julgamento, porque a gente está falando de crime. E a pessoa que é alvo desse processo, no caso o presidente, se a gente for falar, por exemplo, da Coreia do Sul, ele vai ter a possibilidade de se defender diante de um tribunal. Processo e aí, mais longo, então. É um processo muito mais longo. A votação de desconfiança pode acabar em uma tarde, como é o que pode acontecer hoje na França. E por último, depois disso, a gente tem novas eleições convocadas, depois de um voto de desconfiança, em que o voto de desconfiança é bem sucedido. Em relação ao impeachment, esse processo pode continuar até criminalmente o vice assume e aí termina esse processo de fato. Minha nossa. Bom, as diferenças que no fim resultam ali numa descredibilidade dessa liderança enquanto presidente, e aí você tem de mudar um cenário. Um lado com novas eleições e o outro com a continuidade e o processo do vice assumir. Só para fechar aqui, Diego, esse voto de desconfiança, toda essa discussão está prevista para hoje. Na França, isso. Ao meio-dia, na França, a Assembleia Nacional vai começar a discutir esse voto de desconfiança contra o primeiro-ministro Michel Barnier. E a votação, todo o debate, na verdade, está previsto em mais ou menos 3 horas. Ou seja, até às 3 da tarde, horário de Brasília, o primeiro-ministro pode ser retirado do cargo. Minha nossa, ou seja, tu já entendeu o que pode acontecer nesta quarta-feira, hein? E o quão atentos nós estamos a esse cenário no território francês e sul-coreano, mas principalmente na França, por causa dessa possibilidade de reunião e votação ainda hoje. Obrigada, Diego Pavão. Obrigado, Elisa. Até mais. Nosso editor de assuntos internacionais, explicando tudo isso pra gente.